Língua estranha é língua dos homens. Língua estranha é língua dos homens. Língua estranha são línguas conhecidas. Está no ar o IPCiano Podcast. Paz e graça, povo de Deus. Hoje vou estar aqui a abordar uma questão muito importante. A questão das línguas estranhas. A questão das línguas estranhas. Durante muito tempo, as pessoas têm estado a falar que língua estranha... não, língua estranha é língua dos homens. Língua estranha são línguas conhecidas. Em inglês, francês, não sei o que, para aquele tempo, línguas dos homens. Mas não, tenho uma coisa para falar aqui. Presta atenção. Quando nós lemos a Bíblia, no livro de Marcos, encontramos Jesus a falar assim: estes sinais seguirão aos que creem. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Presta atenção. É uma questão aqui de usar a semântica. Vamos recorrer para o campo da semântica. A semântica é uma área da língua portuguesa que trata dos significados das palavras. Olha o que aparece ali, esse pronunciamento. Em meu nome falareis novas línguas. Não está a falar falareis línguas existentes. Está a falar, vocês vão falar novas línguas. Tá bom. Você pode estar falando, não, é língua dos homens, língua já conhecida, não sei o que. Mesmo para quem fala, suponhamos exemplificar, para quem fala português, o inglês para ele é nova língua. Ele está falando, mas vão falar novas línguas, não está falando que vão conseguir interpretar línguas novas ou vão ter capacidade de saber línguas já existentes. Está falando novas línguas. Vamos dar sequência. Quando nós corremos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, vamos encontrar uma narrativa dos discípulos. Estavam numa casa, né? Estavam lá 120 pessoas orando. O Espírito Santo caiu sobre eles de uma forma repentina. E nessa ação do Espírito Santo cair sobre eles, eles começaram a falar línguas como de fogo. E qual é a língua na terra que tem característica língua como de fogo? O Chihuahua, Canguela, inglês, Mbundo, Lingala. Qual é a língua que tem característica como de fogo? A partir dali você já começa a entender que é uma coisa sobrenatural. Mas lá mais para frente aparece um enunciado que divide as opiniões durante séculos ou milênios. A pronunciação que vai aparecer ali é: o povo começou a ouvir eles a falar em línguas estranhas, falando assim: nós estamos a ver que eles estão a se comportar como loucos. Nós também estamos a falar línguas estranhas, nós os ouvimos falar na sua própria língua. É tipo a interpretação que lhe veio na cabeça é: o que eles falavam é uma língua já conhecida. Está a perceber? É uma língua já conhecida e que eles estavam a falar na sua própria língua. Ou seja, o que estava a falar, não estava a falar língua daquele povo, inglês, não sei o que, hebraico, grego, aramaico, não sei o que, línguas que aquele povo na altura falava. Deixa aqui, vamos continuar. Essa língua não tem por que você achar que é língua já conhecida naquela época. Mais adiante, no capítulo 10, vamos encontrar uma narrativa do centurião Cornélio, aonde recebeu o centurião Cornélio. Cornélio foi um grande homem naquela época. Ele é um homem piedoso. Mandou 2 mensageiros para Pedro, lá em Jope, onde esteve Pedro em Jope, certo? É isso?
Lá em Jope, o Espírito aparece para Pedro e deu visão do lençol, do matacome, que disse que você não pode chamar de imundo aquilo que o Senhor já purificou. Quando eles foram lá, Pedro acompanhou aqueles homens ao encontro do centurião Cornélio. A Bíblia fala que lá o Espírito caiu sobre eles. Tiveram experiências sobrenaturais. Começaram a falar mistérios, começaram a ter experiências grandes. Pronto. No capítulo 19, o apóstolo Paulo passou em várias cidades, inclusive em Éfeso. Ele perguntou naquele povo: vocês já foram batizados? Eles falaram assim: nós nunca ouvimos falar nenhum tipo de batismo, senão o batismo de João. Qual é o batismo de João? João, quando esteve batizado, falou assim: eu estou a vos batizar com água, mas após mim vai vir aquele que vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. E os discípulos, quando estavam a orar, falavam língua repartida como de fogo. Mas deixa continuar. Eles disseram: nós nunca ouvimos falar desse batismo. Quando Paulo impôs mãos sobre eles, começaram a falar línguas estranhas. Você não acha que língua estranha está muito ligada com a ação sobrenatural? Está muito ligada, a língua estranha está muito ligada com a ação sobrenatural. Nunca aparece num ambiente natural. Ou estás em estase, ou estás em alguma coisa, mas está sempre sobrenatural. O que é que te faz pensar que língua estranha é língua dos homens? Vamos continuar. Em Corinto, o apóstolo Paulo falou assim: se um de vocês fala língua, outro tem que interpretar. O apóstolo Paulo fala assim: se o que fala em língua não fala aos homens, fala para Deus, porque ninguém o entende. E essa pessoa em espírito fala mistério. Fala-me? Mistério, ninguém entende. Então uma pessoa que já fala uma língua conhecida da terra, ninguém vai entender. Você acha que o apóstolo Paulo vai fazer pronunciamento desse tipo, mesmo sabendo que a língua que as pessoas estão falando nas igrejas da época dele lá em Corinto é uma língua que na terra já existe? Não vai falar assim: olha, quando tiver a falar língua estranha, procura naquela terra um tradutor. Vamos continuar. Apóstolo Paulo, ele fala assim: ele trata a língua como um dom. Tá entendendo? Ele fala: vendo língua, vendo não sei o que. Trata a língua estranha como um dom. Buscai com zelo dons espirituais, né? Ele fala que há diversidades de dom. Um interpreta, um fala em língua, muita coisa ligada a dom. Então o que te faz pensar que língua estranha é língua dos homens? E na terra, na história da religião, sempre houve grupos que falavam língua estranha. Quando estamos a falar língua estranha, nós não estamos a falar de uma língua bizarra, uma língua ofensiva. Estamos a falar de uma língua que é desconhecida pela pessoa que fala. Apóstolo Paulo fala assim: orarei em espírito e também orarei com entendimento. Ele fala: quando eu estou orando em língua, a minha mente fica infrutífera. Não estás a perceber que é uma língua mesmo fora do comum? No ano 1906, houve um homem chamado William Seymour, lá da Rua Azusa, que trabalhou no avivamento da Rua Azusa. O que ele fez? Ele, quando leu o mistério das línguas estranhas, ele foi atrás dessa experiência sobrenatural. Quando o Espírito caiu naquela cidade, naquele povo que estavam ali orando com eles, começaram a falar línguas estranhas. E William Seymour, numa das correntes do pentecostalismo, é um homem que trouxe um avivamento muito forte. E até hoje nós continuamos a orar em língua, porque William Seymour notou que está na Bíblia e buscou essas experiências. Graças a Deus, até aqui as igrejas pentecostais permanecem. Uma palma para William Seymour. Deixa eu continuar. Escuta aqui. A problemática da língua estranha, quando estamos a falar dessa língua estranha que estão a usar, os que estão falando, é a famosa glossolalia. É a glossolalia. Língua estranha não é língua dos homens.
Algumas igrejas tradicionais, quando falam de língua estranha, eles olham a língua estranha, esses aqui estão a falar só por falar. Quando eles estão falando, costumamos olhar que estão a falar, estão sobre uma ação anormal. Eles estão a orar, mas tipo tão anormal, porque não é uma coisa do natural. A língua estranha é um processo que Deus deu como um meio de comunicação. Ou seja, quando se coloniza uma terra, você tem que introduzir a tua língua naquele povo. Nesse momento é como se o céu tivesse até domínio sobre a terra e introduzir uma língua que não é da terra. Lá, em Gênesis capítulo 11, há um homem chamado Nimrod que estava a construir a torre de Babel. Deus separou aquele povo com quê? Com língua. E no Novo Testamento, Deus ajuntou o seu povo também com língua. A língua que separa Babel é diferente da língua que une a igreja. Então parem de pegar língua estranha como uma ação humana. Língua estranha é uma ação sobrenatural no seio da igreja de Cristo. Espero que você entenda bem que o problema da glossolia, o problema da língua estranha seja resolvido. Deus vai te abençoar muito em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida. Amém. Lai porono si pranda kariana kabarata sepele bele kabara